Olá, tudo bem contigo? Bom, seja bem-vindo à nossa semana do CLP da Rebel Automação. Esse ambiente que vocês estão vendo aqui é o nosso barracão aqui, onde a gente monta os painéis que usamos, né, em projetos de automação industrial. Outra coisa que eu gostaria de falar um pouco para vocês, né, entrando já no objetivo dessa videoaula, o que o programador, né, na verdade, o programador de CLP ele pode ser tanto um técnico em automação industrial, um técnico em eletrotécnica, como um engenheiro também que atua nesse mercado. E o que ele precisa saber, né, basicamente, para iniciar nesse mercado? Ele precisa conhecer o CLP, obviamente. Há uma variação, um leque muito grande de marcas e modelos. Então, é necessário que ele compreenda o que cada modelo faz, né, e onde ele deve ser utilizado. Né? Existem um ramo de indústrias muito amplo que demanda esse tipo de profissional, então indústria automobilística, alimentícia, petrolífera, tem vários tipos de indústria que demandam esse profissional. Então, é um profissional que ele tem que ser multitarefas, digamos assim, bem versátil, precisa saber de elétrica, precisa saber de programação, né, principalmente saber entender o processo do cliente, saber a necessidade que ele tem e conseguir traduzir isso num projeto elétrico e um projeto de automação industrial. Durante a sua jornada de trabalho, é necessário que ele aprenda um pouco, compreenda e aprenda um pouco de pneumática, hidráulica. Isso é muito importante, porque nos deparamos nas indústrias com um processo com pneumática e é necessário saber válvula, solenoide, como que atua e como que você trabalha com esse tipo de equipamento também, né? Mas principalmente esse profissional ele tem que saber linkar todos esses ramos de atuação: pneumática, elétrica, programação, e saber lidar com o cliente, porque entender a necessidade do cliente e traduzir isso para um projeto, né, elétrico e traduzir a necessidade em uma automação, isso é primordial. Maravilha? Bom, como vocês estão vendo aqui no meu lado, nós montamos um painel demonstrativo. Na verdade, essa é a tampa do painel. Normalmente, essa tampa nós não utilizamos a instalação de CLPs, né? Os CLPs ficam instalados na placa de montagem que fica interna esse painel. Mais para frente eu vou abrir esse painel para mostrar para vocês os detalhes de instalação, mas só para mostrar bem simples aqui, a gente fez uma montagem, colocamos 3 botões pulsantes com contatos normalmente abertos e uma chave seletora que também é muito utilizada aí na indústria em diversos setores, né? Temos um CLP da marca Altus, é um CLP de pequeno porte, na verdade é uma linha intermediária da Altus, mas ele é muito requisitado no mercado por 2 motivos. Principalmente, ele não tem um alto custo, então é um custo que você consegue fazer projetos menores, né? E para você programá-lo, a gente utiliza um software livre chamado WinProLadder, que nós vamos falar um pouco dele no decorrer dessa semana. Então, é um software um dispositivo simples, mas muito importante, que a gente vai conseguir mostrar, né, para você como que o CLP trabalha, né? E aqui embaixo nós colocamos 4 sinaleiros vermelhos que estão conectados na saída do CLP. Maravilha? Bom, nessa aula a gente vai falar principalmente da parte elétrica desse painel. Eu vou falar também um pouco, vou mostrar um diagrama que foi feito no CAD Simu, que é um software livre, também muito importante para você desenhar e fazer simulações de projeto, né? Então eu vou mostrar agora na tela do computador como que a gente desenvolveu esse diagrama para fazer a montagem desse painel elétrico. E para ser uma aula bem fluida, bem tranquila, eu não vou fazer cortes, então a gente vai para a tela do computador agora, eu vou mostrar para vocês aqui, vai aparecer a tela do computador aqui do meu lado, para vocês visualizarem como que foi feito esse diagrama. Maravilha? Bom, eu estou com o meu computador aqui. Eu vou abrir então o CAD Simu. Fiz um download do software do CAD Simu.
Esse é um software muito interessante, ele é gratuito e ele não é recomendado para você fazer projetos de painéis elétricos, né? Para isso você pode usar outros softwares como o AutoCAD, enfim, o ePlan. Mas esse software, a parte interessante dele é você conseguir fazer uma simulação. Então você consegue fazer simulação de comandos elétricos, que é muito importante, fazer simulação de software de CLP, né? E até eu aconselho você que está aí participando dessa semana do CLP, né? Entrar no nosso canal do YouTube. A gente vai deixar o nosso link aqui do nosso canal para você clicar lá. Nós temos vários vídeos lá interessantes que nós explicamos mais sobre CLP e sobre esse software, né? Tem uma aula inteira sobre comandos elétricos lá e eu aconselho você assisti-la, fazer os exercícios que nós propusemos, né, nessa aula. É muito interessante para você começar a se habituar nesse mundo CLP, tá certo? Então eu vou mostrar aqui esse diagrama. Esse diagrama, como que ele é feito, né? Então eu acrescentei aqui na biblioteca do CAD Simul, nós não temos o CLP da Altus. Então nós usamos um CLP bem similar, que é um CLP da Siemens, a série Logo da Siemens. Então nós utilizamos aqui 5 entradas digitais, né? Essas 5 entradas digitais, elas são, nós usamos elas para conectar um botão pulsante. Então o primeiro botão pulsante, chamado S1, ele está conectado no nosso I1, a entrada digital I1, né? O nosso botão S2 está conectado aqui à nossa entrada 2, né? Então, sempre lembrando mostrando aqui que esse contato é normalmente aberto e fechado. Se fosse normalmente aberto, né, na verdade, se fosse fechado seria 11 12 e não 13 14 como está aqui, né? Então, vocês já percebem que esse link de comandos elétricos, né, ele já está muito muito estreito essa área de comandos elétricos e programação de CLP. É tudo a ver uma coisa com a outra. Por isso que até nos nossos cursos a gente sempre começa nas nossas aulas, enfim, a gente sempre começa falando de comandos elétricos para o aluno ter essa base de como funciona, né? Nós temos um botão cogumelo que nós chamamos aqui, que é o botão de emergência, e ele é composto por um contato fechado, a parte de trás dele. Eu já vou explicar quando a gente for lá para o painel novamente o porquê de ser um contato fechado no botão de emergência, né? E nós temos um outro contato, um outro botão pulsante, o S4, conectado à entrada I4 do nosso CLP. Maravilha? Além disso, na entrada 5, nós temos uma chave seletora, que nós chamamos, essa chave seletora tem 2 posições, ou liga ou desliga. Então, ao contrário desses outros botões que nós temos aqui, né, falando do S1, S2 e S3, que são botões pulsantes, o que significa botão pulsante? Quando você pressionar esse botão, ele não mantém o estado. Então, você segurou, apertou o botão, ele vai fechar o contato, por exemplo, o botão S1. Se você pressionar o botão S1, ele irá fechar o contato 13 e 14, né? E uma corrente elétrica vai ter uma diferença de potencial entre o 24 volts e o 0 volts aqui do nosso sistema comum, né? E vai ser transmitida uma corrente elétrica aqui que vai ativar a minha entrada digital 1. Ao deixar de ser pressionado o botão S1, esse contato volta ao seu estado original, que é normalmente aberto, né? Diferente dessa chave seletora. Essa chave seletora, a principal característica dela é manter o estado que você mudar. Então, se ela está em estado desliga, ao você rotacionar ela para o estado liga, ela vai manter o estado liga, né, até você voltar para o desliga. Além disso, esse sinal de 24 volts, ele vai ser ligado também aqui nos nossos relés de saída, né, nas nossas saídas digitais do CLP. Então, ela vai ser um sinal que vai ser comum aí em todos os bornes 1 aqui das saídas 1, 2, 3 e 4, né? E quando eu ativar a minha saída, pelo software, né, ao ativar a minha saída, eu vou fazer com que haja uma diferença de potencial entre esse contato, né? O contato 1 vai fechar aqui com o 2
e vai ter uma diferença de potencial entre o contato 2 e o meu potencial 0 volts aqui. Então vai ser vai ser encaminhada uma corrente elétrica por esse L1 e esse sinal luminoso vai ser acionado. Ah, Ricardo, mas vai ser sempre um sinal luminoso? Não. Uma saída digital de um CLP, você consegue acoplar diferentes dispositivos, né? Então pode ser um buzzer aqui, um sinal sonoro, né? Pode ser um sinal luminoso como está aqui, pode ser um motor elétrico. É claro que um motor elétrico demanda de muito mais corrente, então você vai ter que fazer a gente chama de acoplamento, né? Então você vai ter que acoplar ele a um contator para fazer a conexão de potência do seu motor elétrico. Mas o sinal para ligar esse motor, logicamente que pode sair de uma saída, redundante, mas é isso mesmo, vai sair de uma saída digital do CLP. Maravilha? Então, esse é o nosso diagrama elétrico do nosso painel que nós temos aqui ao lado. E eu vou voltar agora para a câmera mais aberta, né, para mostrar para vocês o CLP especificamente e como nós fizemos as conexões elétricas, como nós traduzimos esse diagrama para a realidade, né, para um meio físico aí e mostrar todos os detalhes dessa instalação. Beleza? Vamos voltar para lá então. Bom, então como eu disse agora há pouco, né, vamos mostrar agora aqui o nosso CLP. Eu peço que vocês a princípio não reparem muito de como ele foi feito, a gente colocou umas sinalizações aqui, mas didaticamente, né, para vocês verem como que nós executamos e depois, daqui a pouco eu vou abrir também o computador para mostrar realmente os contatos e as conexões elétricas que nós fizemos. Então, lembra que eu falei agora, né, do S1, S2, S3, S4, então nós temos aqui um primeiro botão pulsante, que é um botão vermelho, ele está conectado à nossa entrada digital do CLP, aqui. Temos o S2, que ele está conectado, que é um botão verde, né, contato pulsante, conectado na entrada digital 2. Temos também um botão emergência, o botão cogumelo, que é o nosso S3, conectado na entrada digital 3. Um S4, que é o preto, né, botão pulsante também, ligado à entrada digital 4, e a chave seletora também conectada à entrada digital 5. Né? Então, como essa parte que nós colocamos aqui, o sinal positivo, é mais para mostrar didaticamente, para saber qual é o nível de tensão. Né? Então, aqui é 24 volts, né? Nós estamos alimentando com o sinal 24 volts positivo, e aqui nós temos o comum menos negativo, né, conectados à parte ao sinal luminoso, ao nosso sinal luminoso. Como eu disse anteriormente, basicamente os sinais luminosos e botões pulsantes são mesmo montados na parte de fora, a parte externa do painel elétrico, mas o CLP, né, ele vai instalado na parte da placa de montagem que nós vamos ver agora há pouco. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a alimentação do CLP. O que nós estamos fazendo aqui? Essa alimentação está sendo de 220 volts, né? Mas é importante você sempre olhar um manual do CLP que você vai operar, específico do modelo e da marca, porque, enfim, existem diversos modelos, né? Então é bom sempre consultar antes para você não ter nenhum acidente e não acabar perdendo o CLP por alguma conexão errada. Maravilha? Bom, vamos lá para a parte de dentro do painel então, para mostrar para vocês as conexões elétricas de fato. Bom, então essa é a parte de dentro do nosso painel, né? Essa placa laranja é a placa de montagem, onde normalmente a gente instala o CLP, instala a parte de proteção elétrica, disjuntores, fusíveis, régua de Bornes. Então a gente coloca todos os componentes aqui distribuídos, né, dentro do painel elétrico. Né? Normalmente os projetos dos painéis elétricos nós fazemos em ePlan, que é um software muito conhecido nesse mercado, ou em AutoCAD, que também dispensa comentários. Né? O que nós fizemos então? Nós temos uma tomada interna aqui, que é para trilho DIN, que trilho DIN, na verdade, é essa parte metálica que nós fixamos na placa de montagem para colocar os dispositivos dentro do painel. Né? Nós temos uma tomada 3 pinos aqui,
para eventualmente precisar ligar um notebook ou algum outro equipamento. E nós temos um disjuntor aqui de 4 amperes, curva C, né, da WEG, que está fazendo a proteção do nosso sistema aqui. Né? Então está fazendo a proteção do nosso CLP e da parte elétrica do nosso sistema. Eu estou saindo então aqui com 220 volts, né? E indo aqui para a porta do CLP. Na verdade, a porta do CLP ela não pode ser 220 volts, né? Isso a 5410 já é bem clara, que é a norma específica para média tensão, para baixa tensão. Mas a gente usa 24 volts do próprio CLP, porque ele tem uma fonte de 24 volts interna, então a gente distribui esse 24 volts para todo o circuito de botões e sinais luminosos, né? Os 220 volts ele está sendo usado especificamente para alimentar o nosso CLP. Maravilha? Lembrando que só está indo para a porta 220, né, o sinal 220 volts em corrente alternada, porque é uma simulação, não é um painel que nós enviaremos para um cliente, enfim, para a indústria de modo geral. Então, né, da direita para a esquerda, nós temos aqui o botão 1, 2, botão de emergência, o outro botão 3, né, o pulsante e a chave seletora. Nós tagueamos esses botões como B1, B2, B3, botão de emergência e chave seletora 1. Ok? Os nossos contatos aqui, eles são normalmente abertos. Então, eles já acoplados a esse botão, nós temos aqui um contato normalmente aberto, que no ponto 3, né, na ponto de conexão 3, nós temos 24 volts e nós saímos com o cabo aqui do 4, né, do ponto de conexão 4, do borne 4 do botão 1 e vamos até a entrada digital do CLP. Isso é comum para todos os botões pulsantes, então nós fazemos isso com o botão 2 e com o botão 3 também. Lembrando que nós tagueamos, né? Nós costumamos falar que todos os cabos devem ser tagueados para você, na hora em campo, né, saber onde cada fio, de onde vai, e de onde vem e para onde vai. Então aqui nós temos especificado um sinal 24 volts e uma nomenclatura aqui, a gente colocou um número 1 aqui, 1, 2 e 3. Né? Para o botão de emergência, pessoal, nós temos aqui um 24 volts também, o comum aqui, né? A gente colocou 24 volts no borne 2 e um outro cabo que vai para a entrada digital, que é o cabo 3, conectados ao borne 1. Mas aí pode surgir a pergunta, né? Por que você colocou um contato fechado no botão de emergência? Bom, o botão de emergência, por que normalmente ele é contato fechado? É claro que nós podemos mudar isso na nossa lógica, né? Enfim, na hora de programar o CLP, vocês vão ver que a lógica ladder ela permite eu mudar o estado do botão através do software. Mas eletricamente é importante que o botão de emergência seja normalmente fechado, porque ao pressioná-lo, né? Deixa eu pressionar ele aqui para mostrar para vocês. Ao pressioná-lo, ele vira normalmente aberto. E fisicamente, eletricamente, o seu circuito está seccionado. Então, nós usamos o botão normalmente fechado para botões de emergência, justamente que ao pressionar o botão ele vire normalmente aberto e seccione realmente o seu circuito. Né? Esse é o motivo de nós usarmos esse tipo de contato no botão de emergência. Nós temos aqui uma canaleta que nós usamos aqui para fazer para abrigar todos os nossos cabos, né, para ficar um painel mais organizado. E aqui abaixo nós temos os nossos sinaleiros. Então são todos os sinaleiros da cor vermelha e que são conectados à saída digital do CLP. Então a saída digital nós colocamos como cabo marrom aqui. Então ela começa aqui com as 6, 7, 8 e 9, né, que são conectados às saídas 1, 2, 3 e 4 do meu CLP. E o comum aqui que é o 0 volts conectados na parte de baixo. Maravilha? Eu tenho aqui 2 contatos que não foram montados, né? Então na verdade esse daqui é um botão pulsante
que tem aqui o contato 3 e 4. Eu posso chegar um pouco mais perto para vocês verem aqui como que é a parte física do contato. Então, nós temos aqui a parte que vai atrás do painel, a parte que vai na frente, ele é totalmente desmontável e os cabos vão nos bornes 3 e 4, igual está montado ali na nossa porta. E temos também o sinal luminoso, tem aqui o X1 e X2, o borne X1 e X2, que são os bornes de conexão da saída do CLP e do Terra o 0 volts, né, no caso. Maravilha? Bom, pessoal, essa foi então a nossa videoaula. Antes de terminar, eu gostaria de falar do quanto o CLP é importante na indústria. Ele é um equipamento muito requisitado na indústria e, além disso, a demanda por profissionais capacitados ela é muito grande. Por quê? Porque esse equipamento é tão importante? Porque ele teve tanta adesão pelos profissionais de mercado, né? Esse equipamento ele foi em 68, né, que ele entrou no mercado. A GM, na verdade, nos Estados Unidos, ela percebeu essa deficiência, né, da indústria, porque antigamente era feito tudo com relés eletromecânicos, temporizadores, enfim. E eles sentiram a necessidade de ter algo mais tecnológico, né? E inventaram o CLP naquela época. E por que ele teve essa adesão tão grande? Porque a lógica de programação que nós usamos para programar de fato o CLP é chamado de lógica ladder. E é uma lógica que vocês vão ver aqui no decorrer da nossa semana, que é uma lógica de contatos aberto e fechado muito semelhante aos comandos elétricos. Então, esse é um dos motivos, até eu falei agora há pouco, quando eu mostrei o diagrama do CLP para vocês, que nós linkamos tanto os comandos elétricos com o CLP, porque a similaridade, na verdade, é muito grande. Então, eu gostaria de salientar essa importância desse dispositivo no mercado. A cada dia nós vimos que ele sofre inovações, né? E está cada vez mais inserido nessa indústria 4.0 que nós tanto ouvimos falar hoje em dia. Então, eu convido vocês a continuarem nos acompanhando nessa semana do CLP. Na quarta-feira, nós teremos um vídeo totalmente explicativo, mais abordando o CLP especificamente. Então, eu vou programá-lo, vou fazer algumas aplicações para esse nosso painel aqui. Vou colocar ele em modo de execução, em modo run, que nós chamamos. Vou explicar um pouco mais de detalhes do ambiente de desenvolvimento do CLP da Altus. Então, assim, essa semana vai ser uma semana bem ampla e de imersão realmente, para que na nossa última aula, que será na sexta-feira, você ser capaz de reconhecer um CLP e fazer uma aplicação. Maravilha? Então, eu agradeço a presença de vocês até esse momento do vídeo. Maravilha? Muito obrigado, até lá.